Graça e paz, meus irmãos. Melhor tarde, melhor dia ou melhor noite, não sei qual o momento que você vai assistir esse vídeo, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui o entendimento. Muitos são os questionamentos acerca de Hebreus 2,14, né? Muitos não entendem esse diabo de Hebreus 2,14, mas nós vamos aqui, dentro do possível e dentro de uma mente aberta, né? Dentro de uma visão iluminada pelo Espírito, nós vamos trazer aqui o entendimento para somar ao entendimento dos irmãos, amém? Então, o tema do nosso vídeo é esse. Hebreus 2,14. Se o diabo foi aniquilado na cruz, quem é o diabo que anda ao nosso derredor? Então, vamos falar sobre isso e mais alguns pontos das Escrituras. Vamos lá, então, ao entendimento? Então, eu quero fazer uso aqui do texto principal, né, que é Hebreus 2,14, que diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, estamos passando por uma experiência humana. Ele também, ele quem? O próprio Deus. Ele participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse ou aniquilasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos, então, entender. Na cruz foi destruído o corpo de Cristo, mortal, certo? Imperfeito e corrupto, a saber, o diabo. Então, morreu a mentalidade carnal, inimiga de Deus, que enquanto viva, agia em Cristo lutando contra a mentalidade de Deus em Cristo. Como está escrito, a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, verso 6. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 de Coríntios capítulo 5, verso 19. Sabemos que pela fé nós fomos unidos a Ele na sua morte carnal. E de igual modo na sua ressurreição espiritual, porém, nessa nova vida espiritual em Cristo, a nossa mentalidade carnal, imperfeita e diabólica, né? Vou dizer esse nome diabólico aqui é um adjetivo, né? Para coisas más. Ainda continua viva em nosso corpo mortal, até que sejamos revestidos em corpos gloriosos, perfeitos e imortais, à semelhança do corpo de Cristo, ou ressuscitado, como está escrito. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Filipenses capítulo 3, o verso 20 ao 21. Portanto, enquanto ainda não recebermos os corpos gloriosos à imagem de Cristo, Cristo ressuscitado, continuaremos a ser tentados pelos desejos da carne, ou pelo diabo, né? E muitas vezes também seremos enganados por ele, pelo diabo, pela nossa natureza carnal. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então a nossa luta aqui são dois, não são três. Não é diabo, carne e espírito. É a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não consegue fazer ou que não consegueis fazer aquilo que queremos. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai para que não caia em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. São duas personificações aqui, o espírito e a carne. Não tem a terceira pessoa. Essa terceira pessoa, quem inseriu dentro dos escritos foi os papas, os bispos da Igreja
Católica Romana na intenção de agregar aí mais um ser, só um Senhor. Toda a Escritura nos ensina, né? Os primeiros judeus, eles nunca tiveram um outro Senhor. Em todas as Escrituras não há outro Senhor, só há um Senhor. Mas dentro do sistema religioso já há outro Senhor. Então, ficamos com as Escrituras, amém? E também com a tradição judaica, né? Então ficou bem entendido aí, né, Mateus, que o espírito com certeza está preparado, mas a carne, ela é fraca. E ela sempre tende a nos induzir ao mal, né? Hebreus 4,15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas da carne, né? Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo, ou seja, foi tentado do mesmo modo que nós, né, na carne, mas não pecou. Hebreus 2,18. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, né, ele foi tentado no deserto, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pelo diabo, não, pela tentação. E a tentação é uma coisa que é da carne, é impulsionada pela carne. Por isso, espiritualmente falando, nós não produzimos o mal, mas sim a pessoa da nossa carne, a mentalidade pecaminosa, o diabo. Interessante que nas Escrituras eles tentam, né, fortificar esse mito, colocando a palavra diabo com D maiúsculo para dizer que é um ser, que é um nome próprio, mas não é. Diabo é um adjetivo, que quer dizer diabolos, o acusador, aquele que acusa, aquele que é contra. Então a nossa natureza é contra, nos acusa 24 horas. É isso, meu querido. Então o que nós entendemos hoje, graças ao Eterno, que tem abrido nossas mentes, é que quando permitimos que a mentalidade de Cristo em nós deixa de assumir o controle das ações do corpo, com isso dando lugar à mentalidade que é carnal, né? O diabo. E quando assim acontece, obteremos como recompensa a morte espiritual. Como está escrito. Por quê? Se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, verso 13. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possais instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Por isso, meus amados, sigamos o exemplo do nosso querido apóstolo Paulo, que diz: não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro, né, luto, né, me esforço, esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, não o contrário, né, obedecendo a mente de Cristo e não a mente carnal, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26 ao 27. Então, meus queridos, o evangelho que foi ocultado pelo sistema religioso, o evangelho, ele nos dá ferramentas, ele nos dá poder, autoridade para lutarmos contra essa natureza carnal. E quando você não tem esse entendimento, aí você busca outros recursos. E dentro do sistema religioso há vários recursos. Campanhas de libertação, passar pelo Vale do Sal, batalha espiritual. E tudo isso gera benefício financeiro ao sistema religioso, porque isso chama a atenção às pessoas, porque eles não aprendem a lutar contra si mesmos. Eles aprendem a lutar contra um ser que nem sequer existe. Então fica muito fácil você cair nas ciladas do engano, porque você nunca submete o seu corpo à ordem do Espírito, mas você sempre está atribuindo as suas falhas, os seus maus pensamentos, as suas más
atitudes a um ser que nem sequer existe. Então você nunca vai ser educado na medida certa. Você nunca vai conseguir fazer da sua carne escravo, porque o engano faz você escravo de si mesmo. Então, meus queridos, infelizmente, nós nunca aprendemos isso dentro do sistema religioso, dentro do sistema doutrinário, né? E eu não digo que todos os líderes têm peso nisso, têm erro nisso, porque muitos deles, como nós também, estivemos debaixo de um falso ensino, né? E graças ao Eterno, ele nos clareou a mente e nós entendemos hoje como é realmente a nossa batalha aqui neste mundo. Então, meus queridos, repetindo aí, o Evangelho ele tem esse poder em nós, ou gera esse poder em nós, em dizer não às nossas vontades carnais. E isso não é fácil, meu querido. Não é fácil. Por quê? Porque esse diabo, a carne, está ao nosso derredor 24 horas consecutivas. Ele nunca morre, enquanto o corpo vive. Enquanto você está vivo aí nessa matéria carnal, o diabo vai se levantar contra você. A natureza carnal sempre vai querer se ativar em você. E é pelo poder do Evangelho que você consegue, assim como o apóstolo Paulo, esmiuçar, né, ou esbofetear a carne e dizer a ela, não, aqui quem manda é o Espírito. Amém, meus queridos? Então eu quero ler aqui junto com os irmãos Tiago, capítulo 1, verso 13. Põe atenção nessa leitura, meus queridos, porque a leitura por si já mostra esse diabo aí em nós. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a nenhuma pessoa tenta. Verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo diabo. Não. Cada um é tentado, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Sendo por esse o quê? Mau desejo. Iludido e arrastado. Verso 15. Em seguida, esse desejo, o mau desejo, né? Tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, essa é a função da natureza carnal, levar você para a morte. Mas o Espírito nos leva à vida e paz. Eu quero ler aqui também Mateus, capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, ou seja, o próprio Deus. O Espírito aqui é com E maiúsculo, então aqui está se tratando do próprio Deus. O próprio Deus levou o Senhor a ser tentado. Então, nós lemos aí em Tiago que Deus não pode ser tentado e ele não tenta a ninguém. Então, como que o Espírito, o próprio Deus vai levar o seu filho para ser tentado por um suposto diabo? Não tem como, né? Então, voltando aí, Mateus 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito com E maiúsculo, que é o próprio Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse diabo aqui não é um ser espiritual, não é um mal personificado aí como a igreja personificou o mal. Então, olha só, quem é que estava tentando o Senhor? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem teve fome? Jesus de Nazaré, a sua carne. Quando você faz uma dieta, um exemplo básico aqui, né? É o diabo que te faz você comer e com isso quebrar a dieta? Ou é a sua vontade carnal? É a sua vontade carnal. Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Lembrando-se, como lemos em Tiago, Deus não pode ser tentado e tampouco tenta ninguém com o mal. Vamos ver de novo? Tiago, capítulo 1, verso 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Jesus não foi conduzido pelo Espírito, pelo próprio Deus? Então, ora, Deus não pode ser tentado. Jesus, ele é Deus? É, então ele não pode ser tentado pelo mal. Mas ele foi tentado pela sua natureza carnal. Verso 11. Com isto o deixou o diabo, ou seja, fugiu, né?
E eis que vieram anjos e o serviram. Ou seja, alimentou ele de novo, né? Então, aqui Jesus, ele resistiu ao diabo, que é a sua natureza carnal, os impulsos carnais, né? Querendo ou não, Jesus estava em um corpo, suas tentações, tinha suas lutas constantes. 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Jesus também foi tentado por essa mesma natureza, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, Jesus também ele foi tentado, mas não foi além das forças dele. O Senhor sabia até onde o filho dele poderia ir. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E Jesus suportou. E depois foi alimentado. Hebreus capítulo 2, verso 14. Já lemos lá no começo, mas vou repetir aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, o próprio Deus, né, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E nessa tradução aqui já está diabo com D minúsculo, que é a natureza carnal, né? Não é um ser espiritual, assim como o sistema religioso quer que você entenda. Porque, meu querido, é fácil, né, para o sistema religioso atribuir todas as falhas a um ser espiritual, porque isso não deixa com que caia a autoridade dele, né? Já pensou? Se um líder chegar lá e falar assim, eu pequei, né, no caso aqui trazendo o pecado, né, as obras da carne, então ele não quer se submeter a essa fraqueza. Ele não quer dizer aos líderes que ele também é fraco, assim como os demais. Então, o que ele faz? Ele atribui suas falhas a um ser espiritual para que depois, de uma forma rápida, ele possa retomar o seu posicionamento. E é isso que acontece, meus queridos. Todas as pessoas, elas têm esse lado carnal de praticar aquilo que não agrada a Deus. É o que lemos aí nas Escrituras. E nós lemos também que o próprio Deus ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Então é claro que foi a natureza de Jesus, a carnal, que estava lutando contra o Espírito. Assim como lemos o apóstolo Paulo dizendo, né, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Não tem a terceira pessoa. Quem criou a terceira pessoa foi o sistema religioso, na intenção de colocar pânico nas pessoas, colocar medo. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos.